Oi, tudo bem? Eu tô te mandando aqui esse áudio pra falar que eu quero terminar com você. Sim, eu tô muito triste, cara. Eu sei que eu te prometi mundos e fundos. Eu sei que eu te prometi amor pra vida inteira. Eu sei que eu prometi casar com você. Mas eu tô passando por alguns problemas na minha vida, tá? E eu quero dizer que assim, o problema não é você, sou eu. Oi, 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 meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Menino Anormal. Antes de irmos para o tema desse episódio, eu queria agradecer a você que tá ouviu todos os episódios anteriores também, divulgou, compartilhou nas suas redes sociais, com seus amigos, com todo mundo. Eu fico muito feliz mesmo, tá? Ainda hoje, depois de quase um mês, sim, né? Já faz quase um mês do lançamento do primeiro episódio. Tô exagerando um pouquinho? Talvez. Mas, depois desse tempo todo, dessas semanas aí do primeiro episódio no ar, eu ainda estou recebendo mensagens incríveis, mensagens maravilhosas, falando que vocês se emocionaram, que vocês refletiram com alguma coisa que eu falei, né? Com alguma. Não sei, com alguma história da minha vida, enfim, porque eu adoro conversar com vocês. Eu adoro quando vocês mandam essas mensagens pra mim lá no direct do Instagram, do podcast. Fico muito feliz mesmo, tá? E saibam que isso me ajuda também a criar novos episódios, né? Porque são temas universais. E é tão legal quando a gente pode ouvir alguém falar sobre, sei lá, algum medo que a gente tem, alguma insegurança, né? De certa forma, dá uma fortalecida ali no que a gente tanto precisa também. Quem nunca ouviu essa famosa frase, né? O problema não é você, sou eu. Se você já se relacionou com alguém e você nunca ouviu falar sobre isso, olha, me desculpe, tá? Me diz com quem que você tá se relacionando aí, se é com uma criatura mística, né? Se é com algum amigo imaginário, porque não é possível. Todo ser humano já ouviu ou já falou essa frase, né? Até porque, pra todo mundo ter ouvido alguém, todo mundo tem que ter falado também. Ficou um pouco confuso? Talvez, mas dá pra entender, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho muita dificuldade em dar fora em alguém. Aí você deve estar se perguntando aí, nossa, Rafael, você se relaciona bastante, né? Você tem várias pessoas aos seus pés? Não, gente, não tenho ninguém, tá? Inclusive, estou numa fase super flopada aí, né? Alô, Cupido, né? Dá um help aqui. Mas, nas vezes ali, né? Lá em 1800 e bolinha, quando eu me relacionei com alguém, e cheguei em algum momento, assim, que eu não queria mais ficar com a pessoa, né? Não tive mais interesse na pessoa por qualquer razão do mundo. Eu não sabia como dizer que eu não queria mais ficar com aquela pessoa, né? Porque eu acho que eu sempre tive muito essa preocupação com a responsabilidade afetiva, né? E quando a gente vai terminar com alguém, né? Principalmente, eu acredito, não sei se principalmente, né? Pensando bem agora, assim. Mas, né, um dos momentos mais importantes ali é no término. Porque você vai jogar meio que uma notícia pra pessoa, que ela pode estar esperando aquilo ou não, né? Você vai dar essa notícia pra pessoa. E você tem que ter muito cuidado com as palavras que você vai falar pra ela, né? Que você não tá mais interessada. Às vezes são por alguns motivos muito nada a ver, né? Que você sabe que não são legais, não são honestos ou não são inocentes, assim, ao ponto da pessoa ficar sabendo, né? E aí você meio que tenta contornar a situação. Porque eu acho que é muito isso, assim, você tem que ter um cuidado com as palavras que você usa, né, pra essa pessoa, pra não machucar ela, né, pra que ela não fique com raiva de você. Mesmo você usando as palavras mais bonitas e cautelosas do mundo, a pessoa em algum momento vai sentir uma raiva de você, né? Mas isso é uma outra parte, um outro tema. Mas eu acho que isso é muito importante, né? Você ter esse cuidado, né? Porque você sente uma coisa e a pessoa sente outra, né? Às vezes pra ela tá ok, né, receber essa notícia pra ela. Às vezes na cabeça dela ela também queria aquilo, mas não sabia como chegar a essa conclusão, né? Ou não. Às vezes você quer esse término, mas a pessoa não quer, né? E aí é um momento muito triste, assim, porque você não quer magoar aquela pessoa independente de qualquer coisa, né? É muito triste saber que você tá magoando alguém, né? Que você tá chateando alguém. Então, eu tenho muita dificuldade em fazer isso, gente. Até hoje, assim, eu tenho 27 anos, eu tenho muita dificuldade em fazer isso, porque eu não sei se existe uma forma certa de se fazer, né? Não sei se existe uma forma padrão, né? Como que você termina com alguém assim?
Conversando às vezes com alguns amigos, né? Porque eu acho que isso é muito conversa de bar. Relacionamento é conversa de bar, né? Conversa de WhatsApp. A todo momento a gente tá falando sobre relacionamento com os nossos amigos, na terapia, em casa, no trabalho, enfim. E eu vejo que às vezes tem algumas pessoas assim, né? Uns abençoados aí, que tem essa facilidade, né? Tipo, mas eu não sei se a pessoa, enquanto ela tá fazendo isso, ela não sei se é um sentimento egoísta, sabe? Eu não sei se a pessoa tá pensando no outro, né? Tá pensando no parceiro ou ex-parceiro dela. Então, eu vejo que talvez pra você fazer isso de uma forma que você se sinta bem, né? E que você não pense muito no outro, é um sentimento meio egoísta, né? Você vai precisar de uma forma, né? De uma frase, de uma reflexão, de uma justificativa meio egoísta. Porque não tem muito o que fazer, né? Na verdade, não tem muito o que se justificar. Que palavra difícil. Mas não tem muito o que se justificar, né? Porque é isso, assim. A pessoa, né? A vítima, entre aspas, né? A vítima do término, ela vai achar que pode ser por alguma coisa que ela fez, que é pela… Não sei, às vezes ela tá num momento da vida de autoestima baixa, de insegurança, e às vezes ela pode… em algum momento ela vai interpretar que o motivo do término é aquele, sabe? Então, eu acho que pra você conseguir ter um término ok, pra que você consiga, né, lidar com isso bem, você tem que ser um pouco egoísta, assim. E eu tenho muita dificuldade nisso. E um outro ponto em relação a relacionamentos, assim, né? Acho que isso bem antes do término, né? Quando você já tá conhecendo alguém, por exemplo, né? Entregue apenas aquilo que você possa doar de verdade para aquela pessoa, sabe? Sendo o mínimo ou máximo que você possa doar. Mas só entregue aquilo que for verdadeiro. Porque eu vejo que… Eu sei que no início de um relacionamento… tudo é flores, né? Tudo é bonito, você gosta de tudo. Os defeitos da pessoa, você… isso aqui eu lido depois, isso aqui né, é ok, imagina, o jeitão dele, né, ele é doidão assim mesmo, e depois a gente resolve isso. Mas isso é um tema que, cara, eu sempre bati muito nos meus relacionamentos anteriores, assim, porque eu sou daquele tipo de pessoa que eu me dou muito pra qualquer relação que eu tenha. Qualquer uma. Eu me dou muito, assim, ao ponto de, às vezes, fazer mais pelo outro do que por mim, né? Hoje eu consigo equilibrar melhor isso, mas às vezes eu vejo que é um problema meu, assim, sabe? Eu gosto muito de me doar pra pessoa, né? Eu gosto muito de fazer que com aquele momento da pessoa seja um momento único, que ela seja muito feliz, sabe? Que ela se divirta muito ao meu lado. E às vezes isso também é um problema, né? Porque você se excede um pouco e você esquece um pouco de você também, né? Às vezes você prefere se magoar do que magoar a pessoa. Então, você entregar apenas aquilo que você pode doar é uma questão, assim, que você precisa muito prestar atenção. Porque numa dessas você acaba se machucando e machuca o seu parceiro ou possível parceiro também. Mas aí, né, o que também é o mínimo e o que é o máximo, né? Onde entra a comparação, né? Onde entra a visão de tudo isso, né? O que eu sei que a pessoa… Por exemplo, eu tô numa relação com alguém, né? E a pessoa tá lá se doando pra mim e tudo mais. Às vezes eu tenho a impressão que aquilo é o mínimo. Eu fico caramba, eu mereço mais do que isso, né? Eu sei que essa pessoa pode doar mais. Coisas da minha cabeça, né? E às vezes a pessoa tá se doando muito, sabe? Às vezes a pessoa tá dando o melhor dela, né? O melhor que ela pode entregar naquele momento pra mim, né? Então, essa expectativa, né, que a gente cria em relação ao que o parceiro está doando pra gente, é um outro ponto aí que a gente precisa prestar muita atenção. Porque… né, a expectativa, ela faz isso com a gente, né? Ela faz com que a gente imagine um cenário gigantesco, né, todo colorido, todo florido, todo cheio de amor, né? E às vezes do outro lado não é assim, né? E não é porque não é assim que não vai dar certo, que a pessoa não tá interessada, não tá afim, né? Mas a expectativa faz com que a gente crie esse cenário imaginário, né? E se frustre. Se frustre? Gente, olha, português ficou com Deus hoje, boa noite. Faz com que a gente, né, sei lá, fique muito triste, se sinta muito mal, porque a gente não tá recebendo aquilo que a gente imaginou que fosse receber.
E eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de demonstrar, assim, né? Como eu falei anteriormente, assim. Então, quando eu estou numa relação afetiva, né, por exemplo, que é uma coisa rara de se acontecer, boa noite a todos. E. Não, gente, tô super bem, cara. Não, tá super bem de verdade. Mas. Quando eu tô esse tipo de relação, né? Principalmente ali. Acho que não só no começo, né? Em todas os meus relacionamentos sérios, assim. Eu passei por fases que eu demonstrei muito, assim, sabe? Eu demonstrei muito. Eu demonstrava o dobro, assim. E sempre esperei um pouco também disso, sabe? Então, quando eu recebi um pouco. Eu ficava muito triste, né? Né, descontava no meu parceiro. Só que eu sei, hoje, né, eu tenho essa mentalidade, eu sei que isso é uma responsabilidade minha, né? Essa expectativa, quem gerou foi eu. Então não tem nada a ver com a pessoa, claro. Isso não quer dizer que a pessoa também tem que se doar, né? Tem que demonstrar pra você que tá afim de você né, deixar claro também ali as expectativas dela, porque isso é uma grande questão, né? Tem gente que não sabe fazer isso, né? E aí acaba gerando uns conflitos ali babadeiros. Né? E, infelizmente, existem esse tipo de pessoa que abusa um pouco de você, assim, sabe? Né? Como todo ser humano, a gente tem ali os momentos de carência, né? Nossa, eu tô no auge da minha carência, assim, né? Parece que, sei lá, eu não vejo gente bem antes da pandemia, sabe? Mas, por exemplo, atualmente o que mais aparece na minha vida são pessoas com intenções sexuais, né? Isso não é um problema, né? Isso não é uma questão pra mim, né? Hoje, né? Isso não é um problema. Mas tem gente que abusa um pouco do poder, por exemplo, passa um pouco a mão, né? Nesse outro lado mais romântico ali, né? Demonstrando um pouco de interesse, mas talvez em aprofundar as coisas com você num relacionamento, por exemplo. Mas, na verdade, a pessoa só quer sexo, né? Então, seja claro com as suas intenções, né? Se entenda, primeiro, em que fase você tá da vida, né? Se você tá numa fase mais carente, cuidado. Porque a fase da carência, assim, a gente consegue cair em golpe facilmente, né? Então, toma cuidado com isso, porque é uma fase muito perigosa, né? E aí, depois disso, se entenda, né? Tá, eu tô conhecendo uma pessoa aqui, essa pessoa é 10, essa pessoa é maravilhosa, mas o que eu quero com ela, né? E qual a intenção dessa pessoa comigo? Porque através disso, você vai conseguir entender, né? O que você tem ali à sua disposição, né? Se a sua intenção com a pessoa for namoro e você sentir dela, né? Vocês conversam ali e você entende que a pessoa também tá afim disso, né? Vocês deram match ali nas intenções, cara, se joga, né? Mas se for o contrário, né? A sua intenção é apenas sexo com a pessoa e você às vezes vê que a dela não seja um escroto, sabe? Não seja um filho da mãe e minta, engane a pessoa só pra conseguir transar com ela. Não seja esse tipo de pessoa, porque, olha, vocês são uns... Mas é isso, o papo de hoje ele foi um papo um pouco mais curto, né? Mas eu acho que deu pra gente refletir um pouco sobre o tipo de pessoa, sabe? O tipo de pessoa nas relações, assim, né? O tipo de fase que você pode estar dentro de uma relação também. Seja na relação você com você mesmo, seja numa relação interpessoal, né? Então, é só pra gente poder observar um pouquinho esse mecanismo que a gente tem, sabe? E às vezes é tão automático todos esses mecanismos que a gente não percebe que a gente tá executando algum deles. Então, se observe antes de qualquer coisa, antes de observar um parceiro, antes de né, estar afim de alguém. Se observe, se entenda e veja em que fase você está para que você não seja esse tipo de pessoa escrota. Então eu quero agradecer aqui a todo mundo que ouviu esse episódio, a todo mundo que ouviu os episódios anteriores. Eu tô muito feliz mesmo com a repercussão que esse podcast tá tendo, né? Aos lugares que ele está alcançando também, né? Eu fico o dia inteiro ali vendo onde as pessoas estão ouvindo, né? Qual a faixa etária, se são mais homens, se são mais mulheres, né? De que lugar do Brasil ou do mundo que tem gente dos Estados Unidos me ouvindo. Gata, tô voando aí, hein? Mas de verdade eu quero agradecer muito você que tá ouvindo aqui, você que tá se identificando também com o podcast, tá? Caso você tenha interesse em algum tema, me mande na direct também, né? E aí, quem sabe a gente possa falar sobre aqui, quem sabe você não possa participar também do podcast, porque eu quero trazer convidados, pessoas reais, amigos, pessoas que tenham
essa aproximação comigo, pessoas que de fato têm interesse no que eu tenho pra falar. Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Não se esqueça de seguir o podcast nas plataformas digitais, né? Quando eu falo isso é só Spotify, porque é a plataforma que, né, as pessoas mais estão me ouvindo. Se você não tem acesso ao Spotify facilmente, né, você que tá me ouvindo aqui no YouTube, se inscreva também no canal, tá? E não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, @ummeninonormal. Reposte nos seus stories lá o episódio, marque a gente, que eu vou repostar tudo. Fale comigo, me mande um pix, me mande um mimo, é sobre isso. Um beijo e até mais. Tchau!